Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo de hoje, eu estarei falando um pouco para vocês sobre a teoria sociológica do Émile Durkheim. Isso mesmo, estamos nessa unidade dando prosseguimento ao estudo dos pensadores clássicos da sociologia. Já falamos um pouco do Karl Marx e agora, dando sequência, vamos entrar um pouco nas ideias do francês Émile Durkheim. Eu tinha recomendado na aula passada que vocês pegassem o livro de sociologia de vocês, que é esse livro aqui, tá? Abrissem no capítulo 5, o apito da fábrica, e fizessem a leitura das primeiras páginas desse capítulo, certo? E aí, nesse primeiro momento, o que nos interessa, da página 79, é um pouco dessa biografia que tem aqui sobre o Émile Durkheim, certo? Na seção apresentando Émile Durkheim. Então, vocês podem conhecer a partir daí esse intelectual. Tá? Por que o Émile Durkheim foi importante para a sociologia? Porque ele trouxe a sociologia enquanto ciência, ele destacou a importância da sociologia no campo das ciências sociais e também ele encarou a sociologia como uma ciência específica, dotada de um objeto de estudo específico, que eram os fatos sociais. Então, esse estudo dos fatos sociais já é uma característica importante da sociologia do Émile Durkheim. Então, ele disse que a sociologia, enquanto ciência, ela tinha um objeto, os fatos sociais, e uma metodologia específica que caracterizaria essa ciência, certo? Ele escreveu várias obras, e uma das obras mais conhecidas do Durkheim é Da Divisão do Trabalho Social, publicada em 1893, certo? Nesse box aqui, lilás, certo? Vocês têm aí a foto do Émile Durkheim, um pouco da sua biografia. Durkheim, que nasceu em Épinal, na França, em 1858 e morreu em Paris, no mesmo país, em 1917. Ou seja, ele ainda vivenciou os anos da Primeira Guerra Mundial, certo? Uma sociedade muito agitada naquele começo do século XX. Alguns conceitos do Durkheim são muito importantes que nós vamos estudar aqui. Já falei dos fatos sociais, nós também temos solidariedade orgânica, solidariedade mecânica, consciência individual, consciência coletiva, que seriam os conceitos para a aula de hoje, para esse pequeno vídeo. E nós também temos conceitos de anomia, coesão social, que serão apresentados um pouco mais na frente. Então, é importante que vocês sempre peguem o livro de sociologia para acompanhar os materiais que eu venho postando, ok? Então, dando prosseguimento aqui ao nosso slide, vamos para a página 2. Eu já falei um pouco sobre o nosso autor, certo? O Durkheim é considerado por muitos como o grande fundador das ciências sociais. Ele viveu até 1917, como eu acabei de falar, e dedicou sua trajetória intelectual a elaborar uma ciência que possibilitasse o entendimento dos comportamentos coletivos. Então, essa seria uma das diferenças do Émile Durkheim, certo? Os seus estudos possibilitaram que as pessoas pudessem entender como é possível os homens viverem em sociedade. Para tal entendimento, o Durkheim criou dois conceitos importantes, consciência coletiva e consciência individual, ou consciência particular, assim como a gente pode chamar também. Mas eu coloquei outra informação muito interessante aqui. O Durkheim foi diretamente influenciado pelo Auguste Comte. Isso mesmo. O Durkheim também estava afiliado a essa corrente positivista. No entanto, nos seus escritos, a gente percebe que o Durkheim era contra algumas ideias do Herbert Spencer, que também era influenciado pelo positivismo do Comte. O Spencer, para quem não sabe, ele foi um biólogo e teórico liberal e ele contribuiu bastante para o chamado darwinismo social, isso mesmo, aquela teoria que o Charles Darwin fez sobre a evolução das espécies. Então, ele pegou essa teoria da evolução das espécies do Darwin, pegou do mundo natural, da biologia, e aplicou à sociedade, ou seja, essa ideia de que existiria escala evolutiva para a sociedade, sociedades mais desenvolvidas e sociedades menos desenvolvidas. Então, Spencer, assim como o Darwin, eles eram amigos, acreditavam na evolução como um princípio universal. Onde é que o Auguste Comte e o Durkheim eles se encontram, certo? Como eu falei, eles
estavam filiados a essa corrente positivista. Tanto o Comte quanto o Durkheim acreditam que a sociedade possa ser analisada da mesma forma que os fenômenos naturais. Então, qual seria a tarefa da sociologia? O esclarecimento de acontecimentos sociais constantes e recorrentes. Então, o papel da sociologia seria o de explicar a sociedade para manter a ordem vigente. Então, essa foi uma das influências teóricas do Durkheim, justamente o Auguste Comte. Dando prosseguimento, agora eu peguei outro livro importante, certo, para a sociologia, é o livro da Eva Maria Lakatos, Sociologia Geral, e aqui nós temos uma explicação bem consistente sobre essa diferenciação entre consciência individual e consciência coletiva, certo? Então, aqui no slide eu coloquei algumas informações úteis a respeito dessa diferenciação, tá? E vamos fazer a diferença, vamos fazer a distinção do que seria consciência coletiva e consciência individual. Consciência coletiva seria a soma de crenças e sentimentos comuns à média dos membros da comunidade, formando um sistema autônomo, isto é, uma realidade distinta que persiste no tempo e une as gerações. Envolve quase que completamente a mentalidade e a moralidade do indivíduo, certo? Então, consciência coletiva seria um conceito de caráter individual, tá? Estaria ligada às crenças e aos sentimentos pessoais que nos tornam indivíduos únicos, ou seja, aquilo que nos possibilita ter uma personalidade própria. Então, essa seria a definição da consciência coletiva. Aí eu coloquei aqui do lado, o homem primitivo pensa, sente e age conforme determina o grupo que a pertence. Então, isso também é interessante. Então, o indivíduo, até aqui você já entendeu, ele tem dois tipos de consciência, a consciência coletiva e a consciência individual. Parece meio contraditório, né, o que eu estou dizendo, mas essas são as definições desses dois tipos de consciência. Quando a gente parte para esse esquema que eu coloquei, ó, eu já falei da consciência coletiva, que ela é peculiar ao indivíduo, certo? É de caráter individual. A gente fala aqui de crenças e sentimentos, como eu acabei de falar. O segundo conceito, que é o conceito de consciência individual ou particular, ele é de caráter coletivo, tem aqui, ó. E além do mais, a consciência individual, ela predomina sobre a consciência coletiva, e o indivíduo compartilhará essa consciência com o grupo. Aí eu coloquei outras informações aqui. Nas sociedades primitivas, a consciência coletiva subjuga a individual. Falando da consciência individual, eu vou dar um exemplo que você vai entender, né? Por exemplo, nós sabemos que para estar na escola, quando a gente puder estar de volta, né, depois da pandemia, todo mundo sabe que para ir à escola e para estar lá a gente precisa obedecer regras. Então, isso já está inculcado na nossa consciência coletiva. Então, isso é muito importante. Essa consciência coletiva, ela é marcada pela conformidade de maior parte dos membros da sociedade, a qual defende como verdadeira, correta, bela, etc. Certo? Não gostar de uma cor, por exemplo, ou de um estilo musical, seria um traço dessa consciência individual, certo? Então, são dois conceitos que têm relação e são muito importantes. Quando é que essas consciências elas começam a se separar e a se definir mais claramente? À medida que a sociedade se torna mais complexas, né? Então, a divisão de trabalho e as diferenças entre os indivíduos, elas conduzem a uma crescente independência das consciências. Então, as sanções repressivas que existiam nas sociedades primitivas, por exemplo, deram espaço a um sistema legislativo, por exemplo, que acentuou os valores de igualdade, liberdade, fraternidade e justiça. Então, a organização social, como eu coloquei, para Durkheim somente é possível graças à consciência coletiva. Então, veja, parece meio complicado de entender, mas é bastante simples. Consciência coletiva peculiar ao indivíduo, certo? É um conceito de caráter individual, só para resumir, está ligada a crença e sentimentos pessoais. E o outro conceito de consciência individual é aquele em que o indivíduo vai compartilhar com o grupo, né? Então, isso também é importante da gente perceber, tá? Então, na próxima aula, eu vou falar de outros conceitos importantes, que são
solidariedade orgânica e solidariedade mecânica, certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, sempre que quiserem, para esclarecer questionamentos que vocês possam ter e surgir por causa desse conteúdo. Então, até a próxima, gente. Tchau, tchau.